Opa, fiel, primeiramente quero pedir para que você deixe o like e se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Como já é de praxe, venho trazer informações do Corinthians para vocês e também falar de alguns assuntos pertinentes do Corinthians, nos quais eu não dei ainda minha opinião aqui. Primeiramente, o Corinthians deve vender jogadores, e não são poucos não, tá galera? Nenhum jogador no Corinthians hoje é negociável, o Corinthians deve vender aí 90 milhões de reais em jogadores. Vou explicar por quê. E o Corinthians fez esse jogo treino ontem, teve destaques coletivos e individuais. Vou trazer os principais destaques aqui para vocês. E também quero falar sobre o Luxemburgo. O Luxemburgo deve sair? Eu nunca dei minha opinião sobre isso aqui. E eu vou dar minha opinião em relação a se o Luxemburgo tem que sair ou não. Começando a falar sobre os jogadores do Corinthians que vai ter que sair. O Corinthians vai ter que vender jogadores. Até pedir para que se tiver algum ruído aí, os meninos estão conversando e tal, para que vocês relevem. Então, o Corinthians na previsão orçamentária tem que vender 90 milhões em atletas, em jogadores. E isso daí fora os desajustes que houve em relação às eliminações do Corinthians, que foi eliminado no Paulista, no início, né, nas quartas de finais, foi eliminado na Libertadores na fase de grupos. Então, assim, o Corinthians já vai ter dívidas aí, já vai ter uma questão orçamentária complicada devido a isso. E ainda vem a questão dos reforços, né, que o Corinthians vai ter que contratar, porque no começo do ano, novo planejamento, não trouxe caras mais baratos do começo do ano, porque assim, se você contrata no início de temporada, é mais fácil, porque é o momento que os empresários, que os jogadores estão realmente procurando novos ares, fica mais fácil de você contratar. Agora no meio do ano fica mais restrito, fica mais difícil, né? A galera vem por mais dinheiro e por aí vai. Então, o Corinthians deve ter gastos a mais com contratações e tem que vender esses 90 milhões aí que o Corinthians não vendeu nada praticamente. Teve a venda do Piton, que o Vasco ficou de pagar 16 milhões de reais pro Corinthians. Até agora não pagou mais um calote. E da Talça, né, velho? Ninguém fala da Talça mais falando em calote. Né? O Duílio não fala se recebeu, se não recebeu, se vai receber. Ninguém sabe de mais nada. E também o Corinthians se encontra numa sinuca de bico. Por quê? Ao mesmo tempo que você tem que vender jogadores para cumprir a previsão orçamentária, você tem que contratar, tem que reforçar, você está sem planejamento. Enquanto o Corinthians vai jogar com times que já estão com o técnico desde o início do ano, planejamento, tudo certo, o técnico montou elenco e por aí vai, o Corinthians está no meio do ano, uma bagunça. O Luxemburgo chegou agora, um mês atrás, acho que tem quase 2 meses já que está no Corinthians, é, sem planejamento, um estagiário montou um elenco, por aí vai. Então, assim, é complicado, né? E outra questão que eu quero levantar. Se você tem que vender 90 milhões de jogadores, obviamente que esses jogadores vão ser da base, né? Ou pelo menos a maioria desses jogadores. Ponto. Aí você pega no início do ano, onde é o Paulista, em que geralmente você pode testar mais os moleques da base, pode realmente colocar os caras para jogar. O Lázaro colocou só os veteranos para jogar. Colocou Juliano, Renato Augusto, Paulinho, Fábio Santos, Gil, Balbuena. Aí eu falo, o Corinthians vai vender o Gil por quanto? O Corinthians vai vender o Paulinho por quanto? Juliano. Por nada. Então, assim, mas o erro de planejamento é isso. Eu sou diretor de futebol. Eu tenho uma previsão orçamentária. O que eu tenho que fazer? Ó, tem que colocar os moleques da base para jogar, principalmente no Paulista, que é o momento que a gente pega time de Série C, Série B, né, Série D. Então, é o momento de você colocar os moleques da base para jogar, ganhar confiança e até visibilidade. Mas não, o Corinthians fez o contrário. Colocou os veteranos, que não vai vender, não vai tirar mais nada com esses caras. Então, assim, é daí que eu falo que é o erro do Corinthians, do quanto o Corinthians é amador. Né? Qualquer pessoa, eu não sou diretor de futebol, e eu entendo o que é correto. É questão de você raciocinar. Agora os caras estudam, os caras estão ganhando bem para isso e fazem a merda que faz. Se eu quero vender jogadores, obviamente que eu vou colocar minha base para jogar. Se eu tenho que vender 90 milhões em jogadores de futebol, eu tenho que colocar a base para jogar. Né? É muita burrice. Enfim, falar agora sobre os destaques do jogo treino. Então, notícia do Sami Carvalho, né? Informação do Sami Carvalho, de que o Corinthians jogou bem. Tipo assim, claro, ó, já vou logo falando aqui que pra mim não é parâmetro nenhum.
Eu acho que para você que tá aí também, né? Portuguesa, time de série, não sei o que lá, né? Quase caiu para a série B do Paulista, né? Sei lá qual é a série que a Portuguesa tá, não sei se é C ou se é D. Ponto. Mas, de acordo com informações de Sami Carvalho, e que eu confio 100%, por isso que eu trago aqui, o Corinthians teve uma melhor organização tática, defensiva, marcou muito melhor do que vinha marcando, teve boas triangulações no ataque, teve boas jogadas no ataque, movimentação, criou muito mais, muito mesmo do que vinha sendo criado e marcou muito bem. Isso daí é informação, tá, galera? O Corinthians criou bem, triangulações no ataque, defensivamente encaixou, defendeu muito bem, né? Então, coletivamente, esses daí foram os destaques do Corinthians, né? A organização para marcar, no ataque, triangulações, criou muitas jogadas, né? Encaixou. Então, esse daí é os destaques coletivos do Corinthians. Porém, teve destaques individuais também. Claro que quando o coletivo se sobressai, o individual ganha evidência, né? Então, o que aconteceu? Os melhores jogadores do jogo treino foram Caetano, na zaga, entrou no lugar do Murilo, que estava com inflamação na garganta. Então o Caetano, que pra mim, contra o América Mineiro, um jogo que ele estava azarado pra caramba, onde ele cometeu um pênalti infantil, não foi só azar, isso daí foi infantilidade dele, ponto. Mas ele pode aprender com isso, né? Igual eu falo, os meninos da base podem errar uma vez ou outra. Claro que não pode errar sempre, igual o Murilo vem errando na bola aérea. Mas assim, os meninos da base podem errar uma hora ou outra. O que não pode errar é Gil, é Fábio Santos, né? Esses caras que não podem errar. Por quê? Porque eles não vão mais desenvolver o futebol. O futebol do Gil, do Fábio Santos, agora é daí para baixo. Então, se você começa a errar, você só vai decair. Já o Murilo, o Caetano, não. Os caras são da base. Os caras são moleques jovens que vão progredir, que vão evoluir na carreira, né? Então, assim, claro que o Murilo tá errando demais, na minha opinião. Acho que de bola aérea aí já deu a cota dele. Inclusive, o Caetano entrou, deu conta do recado, jogou bem, foi o destaque do treino, né? Foi aí colocado como o melhor jogador do treino. Não o melhor, mas um dos melhores jogadores. O melhor jogador vai te surpreender, já falo logo, né? Mas foi um dos melhores jogadores aí, o Caetano. Outro destaque individual do Corinthians, Yuri Alberto. Yuri Alberto que fez gol no jogo treino. Foi dito que ele fez pivô, se movimentou bem no ataque, criou jogadas, não errou passes, né? Tá tendo barulho de moto aqui na minha rua, releve. Não errou passes, né? Que o Yuri Alberto jogou muito bem, participou das triangulações, né? Toques rápidos, movimentação, enfim, fez gol. Então o Yuri Alberto aí também foi um dos melhores jogadores no jogo treino. Teve outro cara que jogou muita bola, que foi o Rony, gente. Assim, o Rony já sabe que não tem qualidade, ponto. Pra mim não deve ser titular do Corinthians, ponto. Mas a informação é de que o Rony jogou muito, que o Rony marcou pra caramba, fez um grande jogo, né? E o problema do Rony, na minha opinião, claro que fora a parte técnica dele que é ruim, a gente já sabe, mas também tem a questão de posicionamento. Igual o Paulinho, que se lesionou. O Paulinho vinha bem de primeiro volante. O Paulinho aguenta correr para marcar? Aguenta ficar correndo para lá e para cá? Não. O Paulinho tem velocidade? Não tem mais. Coisa que o Rony tem. Porém, o Paulinho tem inteligência tática. Ele sabe se posicionar, sabe os atalhos. E foi isso que aconteceu com o Paulinho. O Paulinho sabia os atalhos, sabia se posicionar, por isso estava fazendo boas coberturas, estava marcando muito. Já o Rony, ele é um contraste até do jogo contra o Argentino Júnior na casa dos caras, em que o Rony, ele entrou e logo ficou um buraco. O Argentino Júnior começou a amassar o Corinthians, depois que o Paulinho saiu, machucado. Justamente por isso, porque o Rony ele não tem essa inteligência tática, né? Parece que nem teve base, hein? Isso daí é um negócio estranho que eu acho no Rony. Ele parece que foi um jogador colocado por empresário lá no Corinthians, velho. Porque o Rony era segundo volante, gente. Segundo volante tem que ter qualidade para sair jogando, para criar no meio campo. O primeiro volante sim que é mais mordedor, que é a função que ele faz hoje, justamente por ele não ter qualidade técnica. Então achei estranho o Rony fazer a base todinha de segundo volante, né, com essa qualidade técnica no Corinthians.
Eu achei muito estranho isso daí. Enfim. E o Rony teria sido aí um dos principais destaques também do jogo treino. Então, esses daí foram os destaques coletivos e individuais do jogo treino do Corinthians, em que, claro que foi contra a Portuguesa, não é parâmetro nenhum, porém, houve aí uma melhoria defensiva, marcou muito bem, encaixou a marcação e criou muito ofensivamente, certo? Eu quero falar agora também sobre o Luxemburgo. O Luxemburgo que vem sendo colocado por muitos aí como um cara que tem que sair do Corinthians. Assim, péssimo trabalho, os números não mentem, o time não evoluiu, o time do Corinthians não tá tendo uma crescente, ele tá assim, ó, vup, 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 tá assim. O time não tá evoluindo, não tá pegando consistência, ponto. Mas eu te falo, dando exemplo, esse jogo treino que a galera viu marcação encaixada, triangulações e tal. Nessa primeira semana que o Corinthians esteve limpa, desde que o Luxemburgo chegou, essa é a primeira semana limpa que o Corinthians tem para treinar. Tem que levar em consideração isso. E justo nessa semana, o jogo treino, em que a galera viu o time do Corinthians taticamente impecável. Então, onde eu quero chegar? É que a gente tem que levar em consideração algumas coisas. Tem que levar em consideração que o Luxemburgo não teve tempo para treinar até agora. O Lázaro teve pré-temporada, teve outra intertemporada de um mês pela eliminação do Paulista. Então, assim, já o Lázaro não teve tempo para treinar. O Lázaro não, o Luxemburgo. Né? Outra coisa, o Luxemburgo não montou o elenco do Corinthians. Ele não montou o time de acordo com a forma que ele quer jogar. Isso daí conta também. Porque você pega um time montado por um amador. Porque na cabeça do Lázaro, o Rony era o volantaço do. Era o Gilberto Silva da seleção. Né? O Rony botava o Fausto Vera no banco, o Marco, todo mundo no banco. Não que esses caras também estão jogando muita bola, mas o Fausto Vera é muito melhor que o Rony. Muito melhor que o Rony. Posicionamento, passe, desarme, tudo o Fausto Vera é melhor que o Rony, sendo sincero. Apesar de não estar tão bem também. Enfim, entre outras peças, né, para o Lázaro, era a linha defensiva do Corinthians, o Fábio Santos era o Roberto Carlos, o Gil era o Gamarra, enfim, a linha defensiva ali com Fagner era o Daniel Alves, que é um merda como pessoa, enfim, né? Na cabeça dele aquele time ali era o melhor do mundo. Não precisa de reforço não, o que eu tenho na mão dá para trabalhar tranquilamente. Cara, então assim, não colocar a base do Corinthians para ganhar confiança. É só você ver a minutagem de Pedro, de Biro que é jogadoraço. O Biro nunca poderia ter comido banco no Corinthians, gente. Nunca. Você vê Pedro, Biro, Giovani, Wesley. Esses 4 jogadores praticamente não jogaram no Paulista. Praticamente não jogaram com o Lázaro. Né? Teve o Alisson que jogou um pouco, mesmo assim depois foi logo sacado, na melhor fase dele. Não entendi até hoje. Biro não jogou 1 minuto sequer com o Lázaro. Pedro não chegou a jogar nem 90 minutos, contando todos os jogos que ele jogou. Giovani jogou nem meia hora, contando todos os jogos. E o Wesley nem sequer jogou. Então, assim, um time que chegou, ele pegou os moleques sem confiança, teve que colocar os moleques na fogueira, com jogos importantes, semanas importantes contra Flamengo, Fluminense, Libertadores, Atlético Mineiro, enfim. Foi uma turbulência absurda também. Então, na minha opinião, o Luxemburgo não deve sair agora. Por quê? Esses 10 dias, por exemplo, vai servir para a gente ver se realmente esse trabalho ele pode se desenvolver ou não. Porque nesses 10 dias, se a gente não vê uma melhora na equipe, se a gente não vê uma melhora no rendimento da equipe, se a gente não vê o time jogando mais organizado, né? Se a gente não vê isso, aí realmente não dá. Porém, esses 10 dias eu acho que pode servir para ele realmente ter um tempo que ele merecia ter como técnico, de você montar, ajustar um time taticamente e também até conhecer melhor suas peças ali treinando. Né? Então essa é a minha opinião. E eu tenho até assim esperança de que esse time vai voltar melhor. Eu acho que o time pode voltar melhor. Eu acho que ele pode realmente ter ajustado o time taticamente aí. Porém, aquele negócio, esses 10 dias serve para ser o tira-teima.
Se a gente vê que o time taticamente não evoluiu, aí tem que mandar embora. E também os jogadores têm muita culpa, tem mais culpa que o Vanderlei, na minha opinião. Porém, você não dá para você trocar o time todo. É mais fácil você trocar o técnico e tentar ajustar aí algum técnico que venha e ajuste o time taticamente. Enfim, comente o que você achou. Se inscreva no canal se você não é inscrito, deixe o like para fortalecer. E vai Corinthians!